A gente está em mais um episódio falando sobre a estrutura do pensamento. E eu queria te perguntar, como as pessoas, as pessoas elas possuem diferentes estruturas de pensamento? A gente falou bastante sobre isso no outro vídeo, mas ainda ficou essa dúvida. Cada pessoa ela tem uma estrutura de pensamento diferente? Isso, todos nós temos uma estrutura do pensamento personalíssima. Da mesma forma que nós temos as nossas digitais, a íris dos nossos olhos, a nossa estrutura, ela é muito individualizada, ela é muito personalíssima mesmo. Na verdade, todos nós temos uma plataforma cognitiva que ela é universal, ela é a mesma, vamos dizer assim, para todos, né? A estrutura cognitiva, as 27 funções cognitivas que ali estão, as operações mentais que são geradas a partir dessas funções cognitivas e que geram a nossa forma de pensar. Porém, o que ocorre é que dentro dessas 27 funções cognitivas, vai haver diferentes níveis de eficiência nessas funções. Então, eu posso ter funções que elas são mais ineficientes. Eu posso ter funções que elas são deficientes. E deficientes não significa que ela tem alguma anomalia, alguma coisa nesse sentido. Ele simplesmente indica que ela não ocorre de forma automática quando a pessoa vai pensar. Aquilo se encontra no estado muitas vezes latente, ele não se manifesta. Então, eu preciso conseguir calibrar aquele processo para que ele venha se manifestar. Então, todos nós temos uma arquitetura do pensamento diferenciada, porque nós temos origens genéticas diferentes, nós temos meios diferentes, né? O ambiente em que a gente vive, ele é diferente. Por mais que a gente, vamos supor, que nós estejamos dentro de uma mesma família, que a gente tenha a mesma educação e que a gente tenha uma origem genética muito parecida, vamos dizer assim, nós temos nós temos vivências diferentes, nós temos experiências diferentes que sempre vai nos tornar diferentes um do outro. Então, sempre nós não somos iguais, cada um de nós é singular. E, por exemplo, essas formas de pensar, elas interferem em como a gente carrega o pensamento? Sim. Como a gente formula esse pensamento? Existem, dentro dessas 27 funções cognitivas, eu observei dentro da minha pesquisa que há 3 funções cognitivas que elas são, vamos dizer assim, o alicerce de como a pessoa processa a informação. E dependendo da forma com que elas se manifestam, eu vou ter a forma como a pessoa carrega a informação. Então, existem pessoas que, quando pensam, elas pensam através de palavras. A gente fala que essa pessoa ela é mais verbal. Você vai observar que ela conversa consigo mesmo, que ela forma diálogos mentais, que é aquilo que a gente chama de solilóquio. É como se ela ficasse conversando, criando parágrafos. Ela vai formando palavras no campo mental. Outras pessoas não, quando elas pensam, elas utilizam imagens e figuras para raciocinar. Ela pensa, ela vê um cenário, ela vê uma imagem, não existe palavras ali, existe todo um cenário que ele dentro daquilo que a gente chama de modalidade figurativa. Há outras pessoas que, quando pensam, elas transformam aquilo que pensam, principalmente em números, que a gente diz, é a modalidade numérica. Então, a pessoa ela pensa utilizando frações, ela utiliza percentuais, ela vai transformando a informação em medidas, ela vai mensurando a informação. Outros pensam na modalidade pictórica, que ela tem uma questão mais simbólica, e outros ainda na modalidade gráfica. Então, nós temos 5 modalidades diferentes que a gente pode carregar o pensamento. E isso interfere significativamente na forma como eu compreendo as coisas, que é o que a gente vai ver num próximo episódio. E, por exemplo, como que a gente consegue perceber isso na prática? Tem alguma coisa que a gente consegue olhar para o nosso colega, a maneira como ele fala, como ele se comunica, que a gente consegue identificar como que é essa estrutura de pensamento? Ele dá dicas? Todos nós, a nossa forma de pensar, ela interfere de forma direta na nossa forma de nos comportar. Então, eu vou pegar um exemplo de uma criança, por exemplo, pode ser mesmo um jovem, que ele
todos nós temos a parte lógica, nós temos algum nível de organização, todos nós, a gente consegue pensar e projetar aquilo que a gente pensa para o futuro. Então, a gente tem essa forma de utilizar o pensamento de uma forma geral, todos nós temos. Agora, se eu pegar uma pessoa cujo raciocínio lógico dela é extremamente eficiente, o que vai acontecer quando ela se manifesta? Primeiro, que ela vai ter uma necessidade muito grande de entender a causa das coisas. Ela quer entender causa e efeito, causa e efeito. Então, se eu tenho isso, então vai dar nisso. Ela tem essa constante necessidade. Eu vou observar que, quando eu falo as coisas para ela, ela não se contenta com pouca informação, ela precisa de mais informações, porque ela precisa conseguir entender aquele contexto. Ela vai ter uma chegada à resposta das coisas muito baseada nos fatos concretos, né? Então, olha, mas se isso aconteceu, é óbvio que isso aconteceu, porque, olha, veja o que tinha antes, então tem que dar nisso. Então, a gente fala, ela não é... Às vezes ela não é fofa, ela não vai organizar aquela informação de uma forma que fique mais agradável para o outro ouvir. Ela pode até ser um pouco mais ácida na forma dela se manifestar, porque tudo dela vai entrar dentro do padrão de encontrar um padrão entre as informações, encontrar algo que valide aquele padrão e encontrar a causa e a consequência. E, frente a isso, a gente tem a solução. Então, você imagina isso numa pessoa, ela vai ser... Uns vão dizer que ela é mais fria, que ela é mais distante, que ela é objetiva, que ela vai direto ao ponto, né? Que ela não floreia as coisas. Mas o que está por trás disso, se eu for fazer a identificação da estrutura dela, muito provavelmente eu vou encontrar que busca por evidências lógicas deve ser uma função cognitiva que tem um alto nível de eficiência. Então, é como se eu dissesse, todas as informações, quando adentram, ela cai neste padrão, neste molde, onde ela vai pesando as informações, buscando encontrar isso que eu te falei. É muito legal você entrar nesse ponto, porque muitas vezes a gente conversa com uma pessoa e fala, mas por que você age assim? Por que você fez isso? Aí a pessoa fala, mas é porque eu sou assim. Isso. É literalmente isso. Ela não consegue mudar. Eu diria assim, ó, não é que ela não consegue mudar, é o jeito natural dela fazer. E para que a pessoa mude, se houver uma necessidade, se ela perceber que isso, às vezes, está causando algum nível de dificuldade para ela precisa conseguir entender claramente o que ocorre com ela, o que faz com que aquilo seja daquela maneira. Porque, da mesma forma que ele pode trazer alguma questão que possa ficar meia desconfortável, vamos dizer assim, esse funcionamento ele tem um grande potencial. Se você pensar, são pessoas que elas vão direto ao ponto, elas conseguem mensurar dados com muita facilidade, elas têm uma grande sustentação de foco e de atenção, elas conseguem fazer análises profundas, considerando somente aquilo que é relevante no que tem que ser analisado. O processo de exclusão mental delas é altamente eficiente, então elas nunca vão estar pensando em muitas coisas, elas vão estar pensando no que precisa ser pensado, no que precisa ser feito, no que precisa ser resolvido. Então, é como se ela vai direcionando, na verdade, acaba sendo o foco, aquilo que precisa ser feito ou não. É como se, então, essa pessoa que pensa assim, é como se ela tivesse várias caixas dentro da cabeça. E ela vai acessando essas caixas. Ela vai pela ordem de prioridade, pela ordem de relevância. Então, ela não vai, muitas vezes, se preocupar com aquilo que, neste momento, não faz sentido. Por quê? Porque ela entendeu que, pela lógica, o que vem primeiro é isso daqui, pela lógica, o que está acontecendo agora entre todos os fatos, não tem nada a ver com isso. Então, isso eu não preciso me preocupar, vou me preocupar com isso. Então, esse é o processo de exclusão mental que a pessoa ela vai excluindo aquilo que deixa de ter relevância e foca somente naquilo que é relevante. É isso que gera aquilo que a gente chama de foco. A gente fala muito sobre essas questões da estrutura de pensamento. Uma coisa que me vem à cabeça é, olhando para a situação atual do nosso país, e pensando que eu fui uma pessoa que estudou em colégio público, o que você acha que falta para que as escolas
entendam a importância desse processo dentro da aprendizagem. Porque isso faz uma diferença tão grande, você entender que a pessoa, ela realmente raciocina assim. Essa é a maneira como ela compreende o mundo. O que falta é justamente as pessoas conhecerem o que estrutura efetivamente a aprendizagem. Eu vejo que dentro do processo escolar, do processo acadêmico, existe uma preocupação muito grande para metodologias, para conteúdos, para o sistema de avaliação. Existe um olhar muito voltado para isso e menor para o próprio aluno. É como se ele chegasse lá e ele fosse uma pessoa pronta, um ser pronto, que você vai oferecer as coisas para ele e ele vai absorver aquilo e vai transformar aquilo em conteúdo. Mas não é assim, porque ali eu tenho, cada pessoa é diferente. A homogeneidade dentro de sala de aula, ele é algo que não existe. Né? Não adianta você querer dar aula para todo mundo, porque você não vai conseguir, infelizmente é isso. A gente vê muitas escolas, muitos profissionais estudando os estilos de aprendizagem, mas quando ele vai aplicar os estilos de aprendizagem, ele vai utilizar a alteração das atividades que ele vai fazer, da forma como ele vai fazer, mas nem sempre ele vai pensar que a estruturação do pensamento daquele aluno, ela é diferente do colega dele e até mesmo do próprio professor, muitas vezes. E mais ainda, eu penso que o principal ponto é você conseguir ensinar as pessoas a pensar. Forsten, junto com Gardner e junto com Sternberg, acho que, se não me engano, foi 2014, 2015, em Bilbao, eles estiveram envolvidos em uma grande discussão do que seria o mundo para frente, né? De como que seria essa questão da educação. E uma das coisas que foi falada é que o ideal seria se nós ensinássemos as pessoas a pensarem que o ensino fundamental ele fosse baseado nisso, ensinando as pessoas a compararem, a contrastarem, a analisarem, a levantarem hipóteses, sem se preocupar tanto com a questão do volume dos conteúdos em si. Mas a gente vê que isso não é uma coisa que ocorre. Então, a preocupação, eu diria assim, o principal seria as escolas conseguirem compreender o que está por trás dos processos de aprendizagem. Esse é o ponto. E, por exemplo, essa estrutura de pensamento, isso é para todo mundo? Todo mundo consegue acessar isso? Consegue entender como é que funciona essa estrutura? O que a pessoa precisa buscar para conseguir entender como é essa estrutura de pensamento dela? Primeiro, eu penso que ela precisaria conseguir acessar esse tipo de conhecimento, entender esse conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, buscar, muitas vezes, ferramentas técnicas que pudessem trazer essa informação para ela. Embora a gente possa ter alguns indícios através do comportamento da pessoa, a melhor forma seria através de ferramentas ferramentas técnicas que revelassem isso. No meu caso específico, eu uso aquilo que eu falei, que se chama o programa Acesse, que é o que a gente usa no Instituto para poder acessar. E a gente consegue considerar que a estrutura do pensamento ela é para qualquer pessoa? Até para quem tem TDAH, para quem tem algum tipo esse travamento cognitivo? A estrutura cognitiva, ela independe das pessoas. Né? Eu posso, se você considerar, se eu tenho uma pessoa que ela tem síndrome de Down, ela tem a estrutura cognitiva dela, ela tem a forma dela pensar. O TDAH, a mesma coisa. A pessoa que tem dislexia, a mesma coisa. A pessoa que que é o autista, da mesma forma. Uma pessoa da terceira idade, que vem tendo perdas cognitivas, da mesma forma. A plataforma cognitiva, ela é universal, ela é a mesma. O que vai ter são diferenças no nível de eficiência das funções cognitivas de uma pessoa para outra. Por isso que uma das partes que mais me encanta dentro do meu trabalho é que você vai compreender o que está por trás
daquele nome, o que está por trás da nomenclatura, o que está por trás daquela nomenclatura do laudo. Por exemplo, a pessoa ela vem dizendo que ela ela é disléxica. Ok, beleza, entendi, entendo as dificuldades dela, mas vamos entender qual é o processamento dela, como é que ela constrói a informação, porque se eu quiser intervir de uma forma precisa, eu preciso conseguir entender aquilo. Da mesma forma, eu tenho uma pessoa que ela tem um déficit de atenção. Eu já entendi os efeitos do déficit de atenção, mas como que ela estrutura o seu raciocínio? Ela tem um déficit de atenção porque na hora que ela coleta a informação, o detalhamento da informação, ele entra no sistema cognitivo empobrecido? Ela tem um déficit de atenção porque ela não consegue se relacionar o que é relevante e irrelevante quando ela vai pensar e ela fica pensando em tudo? Ela tem um déficit de atenção porque ela não consegue segurar várias informações ao mesmo tempo no campo mental? São origens diferentes. Dependendo da origem, a intervenção vai ser completamente diferente. Embora os 3 casos vão trazer como efeito o mesmo efeito, que é falta de atenção, dificuldade com organização, dificuldade com planejamento e foco, as origens cognitivas elas diferem. Então, se eu sou a pessoa que vou te acompanhar dentro de um processo de psicoterapia, dentro de um processo de intervenção cognitiva, se eu souber disso, eu consigo direcionar muito melhor o meu programa de intervenção. Da mesma forma que, se eu tenho, quando a gente considera, você tem 2 crianças com síndrome de Down, não significa que a estrutura cognitiva delas é igual. Eles são diferentes, todos eles têm a mesma dificuldade, eles têm a questão no cromossomo, mas eles são diferentes. E aí a hora que eu vou intervir da mesma maneira, provavelmente o que eu vou objetivar pode ser a mesma para os 2, mas a forma pode ser completamente diferente, que ela depende. Então, a estrutura cognitiva, ela é universal, ela independente de como a pessoa, de como a pessoa se encontra no momento atual, todos nós temos uma estrutura cognitiva que eu preciso conseguir identificar para que eu possa ajustar as melhores maneiras de poder lidar com aquela pessoa que eu estou ali trabalhando. Por exemplo, você acha, então, uma pergunta, assim, hoje, talvez, para que a gente tivesse uma melhora na aprendizagem dentro das escolas, da faculdade, você acha que teria que vir desde o professor? Ele entender qual é a estrutura dele? Eu penso que sim, porque a escola ela é responsável por gerar a aprendizagem nos alunos. Esse é o papel da escola, que ela vai gerar essas aprendizagens para poder desenvolver aquele ser humano que está ali, para que ele possa desenvolver o seu conhecimento, né? Eu penso que isto ele é o papel da escola inicialmente, dela conseguir entender como essa aprendizagem se estrutura, ela conseguir fazer com que seu corpo docente entenda isso, as diversas estruturas, como que eu faço, como que eu lido com isso, como que eu gero a melhor aprendizagem. Quando ele se apresenta desta maneira, eu já sei que esta é a fragilidade que existe, mas principalmente para que os professores possam se conhecer, porque a forma com que eu penso é a forma como eu explico. Quando eu compreendo um determinado conteúdo de uma determinada maneira. Quando eu vou te explicar da maneira como eu compreendo. Então, a gente tem a sensação de que o meu jeito de compreender, como ele é fácil para mim, que ele vai ser fácil para você também. Mas não significa isso, porque todos nós somos diferentes. Então, o primeiro ponto seria o professor conseguir entender como é a forma que ele raciocina, como ele compreende as coisas, como que ele gera a compreensão dele e como ele ensina. Isso não tem nada a ver, é como ele manipula os conteúdos. Não tem nada a ver com o conteúdo em si, é como ele manipula o conteúdo. E aí, como que os alunos, né, processam a informação para que
Quando ele perceba que ele não está conseguindo acessar aquele aluno, quando aquele aluno ele continua com dúvidas, ele possa vir e ele possa fazer esta alteração para fornecer a informação do jeito que o aluno possa compreender melhor. Quando você fez o trabalho no colégio, a do Coração de Maria, você citou que você fez uma formação para os professores. O que você mais sentiu de diferença? Antes deles, quando eles vieram para você, depois que você terminou a formação? Inicialmente, naquela formação, alguns professores se demonstraram mais abertos, mas outros eu percebi que ainda tinha muita resistência, do sentido assim, primeiro que havia uma ligação muito da aprendizagem com o conteúdo em si, que ele achava que ele tinha que ensinar o conteúdo. Segundo, que o que a gente encontra muito nas escolas, do tipo que eu vou oferecer os conteúdos para ele, eu vou explicar da melhor forma, eu vou fazer, agora quem tem que gerar a aprendizagem é ele. É ele que tem que fazer, ele que tem que conseguir corresponder para isso. Um outro aspecto é o impacto de quando você diz que a inteligência não é fixa, que ela é moldável, modificável, que para muitos isso é tranquilo, mas para muitos ainda é algo que soa de uma forma não tão agradável. Muitas pessoas acreditam que se ele tem dificuldades, ele vai continuar tendo dificuldades. Quantas escolas eu vou que ele fala assim, fulano, nossa, fulano conheço desde tal série, ele sempre foi assim. Não, porque você sabe, porque o irmão dele também era assim. Não, porque você sabe, porque fulano era professora do pai dele, era a mesma coisa. Ou seja, considera-se uma cadeia que se repete, mas não busca se entender muitas vezes qual era a dificuldade que ali estava. Não só eu observei isso, não só nesse projeto, eu fiz um outro projeto dentro de uma universidade também, onde a gente pôde perceber exatamente isso que nós estamos comentando aqui. Legal. Você falou sobre as pessoas que têm algumas necessidades especiais, né? Como quem tem síndrome de Down, e também as crianças atípicas, né? Que tem autismo e tudo mais. Qual que é a importância do pai, da pessoa que é o cuidador dessas crianças, de também acessarem entenderem como é que eles pensam, para depois poder criar um ambiente agradável para essa criança? É isso. Eu considero, não ligando a sua pergunta simplesmente quando eu tenho alguma questão que ela exige um nível de atenção maior, né? Mas também para qualquer pessoa, para qualquer dificuldade, vamos dizer assim. Quando um pai ele consegue entender a forma como o filho dele raciocina, ele consegue se comunicar melhor com essa criança. Por quê? Porque ele consegue acessá-la. Ele consegue explicar aquilo que ele quer de uma forma que o outro consiga compreender. Fica mais fácil dele fazer dele conseguir conduzir dessa maneira. Outra coisa que eu percebo é que às vezes o pai fala assim, não, porque ele faz de propósito, não, porque ele é desse jeito mesmo. Não tem, não. Olha, eu falo para ele prestar atenção, eu falo, mas ele não presta atenção, ele não consegue ficar parado. E quando ele vem e entende a forma dele raciocinar e por que ele não consegue ficar parado, a visão sobre aquela criança se altera para essa família. Porque eu entendo você. E aí eu vou conseguir te ajudar melhor para que você possa ajustar melhor, fazer a sua autorregulação de uma forma melhor. Eu vou conseguir mediar esse processo para você de uma forma melhor. Eu considero que se os pais conseguissem entender esse processo, nós teríamos grandes avanços na comunicação interpessoal. A gente teria grandes avanços no processo de aprendizagem, porque eu consigo compreender melhor. Esse pai consegue ensinar melhor para o seu filho, esse pai consegue conversar melhor com a escola do seu filho sobre a forma como o seu filho aprende, o que ele precisa, o que ele necessita, e, principalmente,
qual é o ponto que essa família precisa estimular em termos de potencialidade. Aonde é o potencial daquela criança e onde eu vou pensar, qual é o nicho que eu vou pensar para que ele consiga dar vazão para isso. Quanto mais vazão ele conseguir dar, melhor ele está, mais motivação ele tem, mais feliz ele está, e eu consigo ir gerindo os processos de uma forma mais tranquila. Dani, é muito legal quando você fala, porque no começo da nossa série de vídeos, você falou sobre o quanto que estudar a estrutura do pensamento, ela faz com que a gente consiga mudar a vida das pessoas. E a gente percebe que quando a gente planta essa semente desde pequeno, a gente consegue mudar a realidade de uma família como um todo. Porque se a família consegue enxergar a criança como um indivíduo, uma pessoa individual, ela pode mudar até mesmo a realidade da família em si. Então, as brigas ali com o filho, que talvez geram uma discussão com a mãe ou com a madrasta, e tudo isso se assenta, tudo isso consegue gerar uma serenidade, né? Uma calmaria. Então, é algo muito interessante o quanto que uma coisa que é ignorada por muitas pessoas, mas que influencia a nossa vida para sempre. Influencia a nossa vida para sempre. Até mesmo uma correção, muitas vezes, que um pai vai fazer com o filho, que ele vai ter que chamar a atenção, alguma coisa, você percebe que tem certas crianças que não adianta você dar um exemplo para ele. Fala assim, o que você está fazendo é a mesma coisa que o outro fez, né? O que você está fazendo... Eu trazer uma situação muito aberta, tem certas crianças que não, que ela precisa conseguir entender, olha, você fez isso, depois você fez isso, depois você fez aquilo, isso deu nisso. Então, eu preciso fazer isso até para que ele compreenda por que eu estou fazendo aquela correção. Enquanto outros, se eu for fazer este passo a passo, no primeiro passo a passo que eu fizer, ele já está pensando em outra coisa. Ele está me olhando ali, mas ele não está compreendendo aquilo que eu estou dizendo. E, consequentemente, aquela mudança que eu, pai, estou esperando, ela não vai acontecer. Por quê? Porque não existe mudança sem compreender. Ninguém muda o que não entende. Não tem como. Não tem. Eu posso querer que você mude, mas enquanto você não compreender o porquê que você tem que mudar, você não vai mudar. E não é porque você não quer mudar, mas é porque você ainda não compreendeu. Então, acho que auxilia em todos os sentidos, mas tem um lado também, Gabi, que eu considero que é muito interessante, que quando eu tenho adultos que passam por esse processo, uma das coisas que eles mencionam muito é o nível de segurança que eles sentem em se manifestar da sua forma natural de fazer. Porque ao longo da vida a gente vai tendo assim, puxa vida, mas eu gostaria tanto de fazer como ela, né? Olha como ela é rápida, gente, ela é ligeira, ele está falando isso, ela já concluiu, eu estou aqui ainda começando meu raciocínio, ela já terminou, né? Então, eu acho que eu sou bem lenta mesmo, né? Então, eu vou criando concepções sobre mim, baseado naquilo que eu gostaria que fosse, que muitas vezes eu não consigo fazer. Mas quando eu vou e eu identifico essa minha forma de raciocinar, e eu entendo, ok, tudo bem, eu tenho velocidade de processamento, não é aquilo que eu faço com a maior eficiência, né? Eu tenho, não é a minha, vamos dizer assim, a minha zona de excelência. Mas veja, olha só, eu faço análises profundas, eu consigo pensar profundamente sobre isso, eu tenho um nível de detalhamento, eu consigo ter um nível de foco, eu consigo entender este meu jeito, que eu me chicoteio menos, que é aquilo que eu costumo dizer para as pessoas. Você passa a se chicotear menos, porque você entende por que você tem mais dificuldade para fazer aquilo. E está tudo certo. Não significa que você vai estagnar, que você não vai fazer uma alteração para que aquilo... não vai buscar uma mudança para que aquilo se altere. Mas a forma como eu vou buscar essa mudança, ela vai ser diferente, porque ela vai ter mais acolhimento, eu vou me entender. Eu sei que realmente eu tenho essa dificuldade. Então, quando eu tenho uma questão para fazer
e eu sei que eu tenho essa fragilidade, muitas vezes eu vou contar com você, sem pensar assim, puxa vida, eu vou contar com ela, vão pensar que eu não sei ou eu não dou conta. Não, realmente, essa é a minha dificuldade. Ela é melhor do que eu nesse sentido. Então, eu posso buscá-la para poder me ajudar dentro desse contexto, contar mais com as outras pessoas. Então, essa é uma fala que eu observo muito, principalmente nos adultos, e uma analogia que eu falo para eles é o seguinte: a estrutura do pensamento é igual a um sapato. Se você calça 36 e você está com um sapato 38, o que vai acontecer quando você caminha? É frouxo, fica foló, você não consegue se sentir, você não tem conforto para poder correr, porque ele escapa do pé, você não consegue ficar. Se você coloca um 34, ele vai ficar apertado, você não consegue se manifestar porque você fica justo. Agora, se você usa o 36 e você calça o 36, você vai sentir segurança. Por quê? Porque ele é o seu número, ele é do seu tamanho. Você vai ficar de pé, aquilo ele assenta em você, você tem segurança, você tem firmeza para poder andar. A estrutura do pensamento é a mesma coisa. Quando você a descobre, quando você a identifica, vamos dizer assim, e você consegue usá-la na sua essência, e fazendo as calibragens que às vezes se fazem necessárias, mas você consegue se apropriar do teu jeito, você fura os céus, porque você está nos teus sapatos, você está na tua essência, ninguém ocupa, o lugar é teu. É aí que vem a autenticidade? É aí que vem a autenticidade, né? Eu penso que a autenticidade, eu acho que vem a autenticidade, ele vem a autocoerência, né? Quantas vezes a gente pensa uma coisa e se manifesta de outra maneira? Vários. Né? Vários. Então, imagina uma pessoa que ela é extremamente lógica e que, frente a uma situação, ela já sabe, ela mais ou menos, quando ela pensou, ela sabe onde aquilo vai dar. E aí ela faz de conta que ela não sabe, vamos supor. E aí as coisas dão lá onde ela pensou. Ela não consegue disfarçar que ela não pensou naquilo, porque ela pensou. Na verdade, a ação dela não foi coerente com a forma como ela pensou. Tem uma pesquisadora americana que ela fala muito sobre a felicidade, mas não sobre fala sobre a felicidade, sobre o ponto de vista mais da autoajuda, nesse sentido. Não, ela é uma pesquisadora que ela foi entender cientificamente a questão da felicidade, onde ela é gerada e tudo mais. E ela chega a uma conclusão que a felicidade, ela nada mais é do que um alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Agora que você citou, para as pessoas que estão assistindo a gente, tem algum material que você recomendaria para alguém que quer começar a entender sobre isso? Olha, existe um livro de Forsten que eu gosto muito, ele se chama Além da Inteligência, ele tem vários livros publicados, né? Ele tem Além da Inteligência, eu gosto muito desse livro. Tem um outro que nós não temos traduzido para o português, que é o Changing Minds and Brains, que é um livro muito bacana também da gente compreender. Existem, sim, vários livros, mas depende muito dos caminhos que a pessoa pretende seguir, vamos dizer assim, né? A gente está se encaminhando para o final e você falou muito sobre a estrutura do pensamento, sobre as quantidades de estruturas de pensamento. E para o próximo episódio, a gente quer entender sobre como elas funcionam. Vamos falar sobre isso no próximo? Vamos falar.